paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 38 e nos versículos 6 e no versículo 7, onde a Bíblia Sagrada nos diz: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro a Bíblia Sagrada porque ela nos apresenta a vida das pessoas de uma forma limpa, de uma forma transparente. Ela não é como um livro de autoajuda em que ela apresenta o sucesso das pessoas como uma forma de motivar alguém a vencer e a acreditar em algo melhor. Mas a Bíblia, ela apresenta tanto os triunfos quanto as derrotas, as fraquezas, quanto os atributos de força das pessoas. E esse capítulo 38 de Gênesis, ele vai nos mostrar que o Senhor, ele opera na descendência de Judá. Quando a gente olha para essa expressão desse versículo 7, no versículo 6, a Bíblia diz que Judá, conforme o costume da época, casa o seu filho com uma mulher por nome Tamar. E aí a Bíblia vai nos dizer que porque esse filho primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, o Senhor o matou. Ou seja, a Bíblia vai nos mostrar que aqueles que são obedientes, especialmente a seus pais e mãe, há uma promessa de que eles terão vida longa sobre a face da terra, o que indica que o contrário, a desobediência, a ira contra os pais, que a falta de cuidado, de amor para com os pais, pode resultar em uma morte precoce. E aqui o que nós vemos é que a Bíblia, muito claramente, ela apresenta a expressão que, porque o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ou seja, o comportamento daquele moço diante de Deus fez com que Deus resolvesse eliminá-lo. Ou seja, impedir a continuidade da sua vida. Ele pereceu porque fora alguém que viveu uma vida que desagradava o Senhor. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, viver uma vida que agrade o Senhor. Que nós possamos aprender a agradar a Deus, porque isso com certeza vai produzir vida longa na terra para as nossas vidas. É bem verdade que nós temos também um outro exemplo de Enoque, que foi alguém que andou com Deus e que agradou Deus de uma tal maneira que Deus o recolheu para si. Mas se a gente for olhar
a expressão sagrada para nos apresentar as duas situações, aquele que agradou tanto o Senhor, que o Senhor, o recolheu para si. Nós vamos perceber que a expressão ela é diferente. Veja que aqui, nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus o matou. E lá, a palavra de Deus vai dizer que Deus o trasladara. Ou seja, ele não morreu, ele não passou pela morte, mas ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Então, é uma expressão diferente que demonstra destino diferente e resultado diferente por causa do comportamento. Mas a história não termina. Nós percebemos também que, conforme o costume da época, Judá, que era um dos filhos de Jacó, ou Israel, depois da mudança do nome, ele dá então outro filho para que esse possa suscitar descendência para que havia morrido. Então ele casa outro filho com Tamar. E a Bíblia diz que quando aquele moço ele tinha suas relações com aquela mulher, ele não permitia que o seu sêmen ficasse dentro dela para que a sua descendência não fosse passada ao seu irmão. E a Bíblia diz que aquilo também fora desagradável diante de Deus, pelo que o Senhor também o matou. Veja que era uma ordem divina que quando uma mulher morrer, o seu marido morresse e aquele marido que morreu tivesse irmãos, que o irmão casasse com ela para que então a sua descendência não fosse esquecida. E agora esse moço, ele age em desobediência à ordem divina e ele acaba alcançando a sua própria morte. Então nós percebemos que o ato de desobedecer, ele gera morte, enquanto que a obediência gera vida, enquanto que a obediência gera alegria, gera paz, a desobediência gera morte, gera tristeza, gera angústia. Então nós precisamos escolher a obediência. A palavra de Deus chega a nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, diante desse testemunho que nós vemos aqui, nesse trecho da Bíblia Sagrada, que nós possamos escolher viver e fazer a vontade de Deus, procurar conhecer qual é a maneira de viver que agrada ao Senhor, pois isso nos gerará uma longa vida sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe ensine, através da sua palavra, o caminho da obediência, para que a tua vida seja longa e feliz.